prestes para mudar para casa nova? Então, deixa eu te pedir uma coisa. Antes de você levar todas as suas coisas, todos os seus pertences para essa casa nova, faça essa preparação muito importante, quase ninguém lembra de fazer antes de levar os seus pertences. Antes de levar seus pertences para casa nova. Não estou falando de pintar as janelas, de lavar o chão, lavar as janelas, limpar as portas, enfim, fazer aquela limpeza geral. Vou te falar sobre outra coisa que você deve prestar atenção sempre que for colocar as suas coisas em um ambiente novo e mudar para uma casa nova. Estou falando para você olhar de uma forma diferente antes de começar uma história em um novo ambiente, em uma nova casa. Mas para que a sua história nessa nova casa comece com o pé direito, mas esse detalhe é importante, além de todos os outros detalhes, que são os detalhes burocráticos, detalhes físicos, toda aquela organização burocrática, né, que a gente fala, para você poder mudar para um ambiente, para uma casa nova. Mas o que eu vou te contar aqui é para você começar, digamos assim, com o pé direito essa história da sua nova casa. É começar com o pé direito a sua linda história nessa nova casa. Mas para que a sua nova história comece nessa casa nova, digamos assim, com o pé direito, além de cuidar de todos os detalhes burocráticos, físicos, enfim, você tem que olhar para uma coisa que, como eu falei já nesse vídeo, ninguém olha. E isso é muito importante. Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Então vamos para o que você deve fazer antes de colocar a seu pé na casa e começar essa vida nova. Eu sou a Cristiane, sou terapeuta de ambientes aqui do canal Ateliê Casa e Natureza. Então vamos para os detalhes, que eu acredito que você esteja curiosa e já imagina que nessa fase, se você está vendo esse vídeo, você está muito atribulado de coisas, então vamos entender o que você deve fazer. Primeiro, quando a gente compra uma casa, um ambiente novo, uma casa, um apartamento, eu tô falando de morada, né, nova, a gente tem muitas coisas para olhar, para decidir, desde a compra, olhar, muito importante, olhar toda a vizinhança, olhar todos os detalhes. Se você quiser que eu fale sobre isso também em algum vídeo, como escolher uma casa nova, como organizar essa escolha, além das coisas burocráticas, claro, do valor, da documentação, mas tem uma outra coisa energética que envolve muito isso. Se você quer que eu fale sobre isso num próximo vídeo, deixe aqui nos comentários, me deixe saber, ok? Mas vamos a esse detalhe importante, já que você já imagina que você já comprou a sua casa, já esteja nessa fase de mudança e já teve aí todas as suas preocupações, todas as suas questões físicas e burocráticas. Você tem que olhar primeiro a história dessa casa. E como que é isso, né? Entender um pouquinho. Você tem que entender um pouquinho como que as pessoas habitavam essa casa. Quem que habitava anteriormente de você? Isso é muito importante. Então, como que era os antigos, resumidamente, os antigos moradores? Dá uma perguntada aí para a vizinhança, o que acontecia, como que era a dinâmica, se eram pessoas do bem, o que aconteceu, se de repente teve uma falência, teve um falecimento, teve uma separação, tinha muitas brigas. Tenta entender de forma aleatória como que é isso, né? Tenta entender de forma, não ficar pesquisando, fofocando sobre isso, não é essa a ideia. É saber quem que morou na casa, por quê? Porque o próximo passo que eu vou te ensinar nesse vídeo vai importar muito você saber. Caso você não consiga, não saiba, Cris, não tem conversa com o zelador, não consigo conversar com o porteiro, ninguém sabe de nada, os vizinhos também não sabem, até você conhecer os vizinhos é uma forma muito interessante de você começar a socializar e entender o que está acontecendo aí, vai acontecer nesse ambiente. Volto a falar, não é para fazer fofoca, não é para sair correndo atrás de vizinho e já tentar fofocar, não, é só para entender se conhecia quem morava, se tinha muitas brigas, sabe por que mudaram, enfim. Essa é um detalhe importante que você deve fazer aí antes de levar as suas coisas e fazer esse tratamento, digamos assim, na sua casa para você entrar com o pé.
Por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas viveram, teve um antecedente, teve alguém que viveu nessa casa. Então, digamos assim, a pessoa, elas dormiam, elas comiam, elas passaram momentos felizes, passaram às vezes momentos tristes, tiveram sensações, a casa pode ter tido manifestações, enfim, uma série de acontecimentos. Independente de quanto tempo o antigo morador, a antiga moradora, a antiga família ou as antigas famílias, até os próprios donos da casa tiveram, é importante você saber por quê. Porque as paredes têm ouvido, as coisas impregnam de alguma forma. São coisas que a gente não consegue entender. Se você está nesse vídeo, tá nesse canal, você sabe que eu falo sobre a energia, sobre coisas que de repente a gente não é tão palpável assim como a gente imagina, mas que a gente consegue sentir ou pela pele, ou pelos pensamentos, ou até pela nossa intuição. E não estou falando de nada de sobrenatural não, mas é uma coisa do ser humano, é um instinto de sobrevivência do ser humano ter essas sensações na pele, ter esses pensamentos. Dá uma investigada, às vezes pode não ser nada, mas às vezes pode ser bastante coisa. E dentro da minha forma de trabalho, eu acredito muito nisso, que o ambiente guarda marcas dessas experiências, dessas coisas que foram vividas lá. Aí você pode me perguntar até uma outra coisa, mas Cris, é uma casa nova, é um apartamento novo, eu nunca morei lá. Ótimo, mas essa casa antes desse apartamento, enfim, eu tô falando de morada, eu não vou ficar repetindo casa e apartamento porque hoje em dia é muito diverso. Mas essa casa, esse ambiente onde você vai morar, pode não ter tido pessoas, né, que moravam lá, né? Pode ser um apartamento, uma casa nova, vai eu repetindo de novo, pode ser uma casa nova, um ambiente novo, mas ela teve uma história, ela foi construída, teve o arquiteto, teve o antigo morador de repente do terreno, que vendeu, que dividiu, teve uma antiga família, tem os pintores, os pedreiros, né, antes disso, teve os pedreiros, teve o engenheiro, teve o mestre de obra, enfim, todas as pessoas que trabalharam nessa casa também colocaram a sua intenção. Ah, será que existe pintor, pedreiro, arquiteto que entra cantarolando na casa? Sim, existem pessoas com muito boa vontade em fazer o serviço, mas também existem pessoas que têm muita boa vontade de fazer o serviço, só que não estão felizes. E aí elas dão de uma forma ou de outra, às vezes são até explorados, né, em termos de valores, e não é o caso. Mas o que você deve entender é que também tem as memórias, tá? Uma memória um pouco mais diferente de quem já morou, sim, mas não deixa de ter uma energia lá. E aí vale a pena você conversar mais um pouquinho com seus vizinhos. O que era aqui? Ou tentar entender. Às vezes você procura no Google o que era antigamente. Eu tenho um caso de uma cliente que eu acho que vale a pena eu compartilhar. Era uma casa em Portugal, eu atendo internacionalmente, sim, online. E esse apartamento, esse prédio, ele ficou parado por muitos anos. Mas até então ninguém sabia. Fomos investigar. Antes de você fazer a compra, é interessante você fazer uma consultoria, você fazer uma análise energética. Para isso eu vou deixar um link de como que funciona o meu trabalho antes da compra de uma casa ou antes de alugar uma casa. E é um trabalho bem direcionado, é um trabalho com radiestesia, com Feng Shui, é uma coisa diferenciada. Então, se você tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, clica no link do primeiro comentário que você vai cair numa página e eu vou explicar para você, ou você pode me enviar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder para você todas as suas dúvidas e como funciona esse meu trabalho. Enfim, voltando para a minha cliente que estava comprando um apartamento em Portugal, numa cidade ali do interior, e descobrimos que energeticamente ele não estava nada bom, mas eu não entendi o que era. Pesquisando na internet, e ela também acabou pesquisando porque eu dei essa orientação, o que aconteceu antes, como que era, por que esse prédio ficou parado tanto tempo, o que aconteceu, teve uma falência. A construtora faliu e além da falência ficou devendo para todos os funcionários, para os prestadores de serviço, acho que ficou parado mais de 10 anos. A estrutura do prédio não era boa,
O que aconteceu? Os funcionários se rebelaram, enfim, vou resumir resumidamente. Começaram a saquear o prédio e um desses funcionários acabou morrendo porque foi tirar uma janela, eu não sei exatamente qual era a parte ali, mas ele foi saquear e acabou morrendo porque a estrutura não era boa, era tudo muito de baixa qualidade e ele acabou morrendo. Então, olha o nível de energia que tinha. Resumindo, ela insistiu em mudar porque já tinha assinado, o marido não acreditava nada dessa história. Infelizmente, 6 meses depois, ela me manda uma mensagem que estava de mudança novamente, que o marido dela ficou internado e estava com um problema muito grave de saúde. Ele era atleta e não teve Covid, não era nada, simplesmente não era bom. Enfim, isso dá a entender que realmente precisa observar o ambiente antes de você comprar. Acredito, não quero trazer terrorismo para ninguém, não vou trazer, estou olhando aqui as minhas anotações, não vou trazer terrorismo, mas é importante você entender um pouquinho como que funcionou esse apartamento, essa casa. Cris, eu já comprei, já assinei, já marceneiro, pintor, enfim, já tô ali ó, sem grana, preciso mudar. Então você vai fazer o que eu vou te explicar agora nesse vídeo. E eu gosto sempre de trazer a prática para que você consiga aplicar aí já na hora que sai desse vídeo. Por isso que é importante você ficar até o final. Não esquece de compartilhar e curtir esse vídeo, assim o YouTube, a plataforma, indica para mais pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação que você. Na prática, vamos resumir em 3 pontos que você deve observar antes então de levar as coisas para a sua nova morada. Primeira coisa, como eu já falei, observar quem morou antes. Então vai lá, veja com os vizinhos, de repente, se for um lugar novo, um empreendimento novo, tenta descobrir o que era. Se você entrar no Google, você consegue descobrir o que era antes esse imóvel, se eram casas, se era um prédio, se era um terreno, enfim, tenta descobrir aí. Se for uma casa que é alugada ou que é mais antiga, tenta descobrir perante aos vizinhos quem morou antes, ou até mesmo a imobiliária, o corretor que te atendeu, pode falar um pouquinho o feedback de quem morava aí, sem criar muito, como eu falei, sem criar muita fofoca, sem criar muitas alardes, até mesmo para você não ficar tão impressionado, porque às vezes é uma coisa que não é tão boa, mas tem como resolver, sempre tem como resolver. É interessante a gente saber a história do lugar onde a gente vai viver, é muito importante, desde o bairro, desde quem morou, como que funciona ali ao redor, como que funciona a cidade, vale a pena. A segunda coisa que você deve fazer é perceber o lugar. Então, já teve toda essa movimentação física, essa movimentação mundana aí de limpeza, de obra, de móveis, enfim, decoração. Aí agora você perceba, antes de entrar com os móveis, dá uma paradinha, tenta ir sozinho nesse ambiente, nessa sua casa, afinal das contas você vai morar, e tenta perceber, vai por cômodo. Eu tenho uma professora de Feng Shui que ela fala pra gente colocar o óculos, né, do Feng Shui. E aí eu vou dizer pra você colocar o óculos da terapeuta de ambientes. Seja uma turista, como se você não soubesse de nada. Coloca esse óculos aí, ajusta o grau e entra na casa. Observa o lugar vazio, faça até mentalizações positivas de repente, tá? Sem aquela coisa de muito positividade excessiva, mas imagine você, sua família, quem for viver com você nessa casa, nesse ambiente. Então, perceba o lugar, isso é muito importante, porque também você começa a criar uma conexão, vai criando uma conexão você com o ambiente onde você vai morar, e se Deus quiser, e se for tudo certo por muito. E uma outra coisa que eu vou recomendar, e depois eu vou destrinchar um pouquinho mais nesse vídeo, é sobre fazer a limpeza energética do ambiente. Fez toda a limpeza física, agora é hora de fazer a limpeza energética. Aqui no canal eu tenho a limpeza, como faz limpeza energética no vídeo. Eu tenho como faz a limpeza energética com anil. Tenho também algumas outros tipos de limpeza com bastão de sálvia.
Mas essas em detalhes eu coloco no meu curso. Eu tenho um curso de limpeza energética que tem várias limpezas para qualquer tipo de situação que talvez possa te interessar. Também vai estar no primeiro comentário o link, né, ou na descrição o link para você acessar esse curso. Ele está com um valor bem acessível e é um curso, vou ser sincera, bem legal, porque ele vai explicar como fazer a limpeza energética de uma forma tranquila, de uma forma necessária. Às vezes não necessariamente você vai precisar de muitas coisas para fazer uma limpeza energética, mas é importante, tá? Fazer a limpeza energética. Não quer comprar o curso, não tem problema nenhum. Não dá com tempo? Ok. Mas, então veja o vídeo que eu fiz sobre limpeza energética com anil, que ele é bem facinho de fazer. Não que seja fácil, não seja tão poderoso, mas aí não envolve fumaça, tem uma série de coisas que dá para você fazer com o anil. E aí o que você pode fazer antes, né? Fez essa limpeza energética, fez todos esses passos aí que eu dei, essas 3 coisas que eu falei, pedi para você, né? Sugeri que você fizesse. Então já entra na casa um dia antes de entrar a sua mudança, entra na casa se possível, abra as janelas, deixa o ar circulando, deixa o sol entrar, observa. Faça suas intenções. Então eu vou abrir essa janela, que o sol entre, que o vento, né, uma brisa entre e leve também definitivamente tudo que não é legal aqui dessa casa. Se coloque no lugar, se você conseguir, sente no centro da casa, bem no lugar mais central da casa, faça uma oração ou já entre fazendo uma oração da sua crença, da sua preferência, tá? Cris, eu não acredito, então faça um louvor, faça uma oração, faça uma limpeza energética junto com a oração. Cris, eu gosto de louvor, coloque mantras, coloque solfégio, os solfégios são os sons que emanam e os sons eles reverberam pelo ambiente e é muito positivo para a energia da casa, principalmente da nova casa. Tem um outro fator que eu gosto também de abordar, tá? Antes, acho que de tudo isso, eu acredito que seja importante você observar também o que levar. Você não precisa levar tudo que você tem. Faça uma triagem. Então aproveita esse momento aí que as caixas estão sendo fechadas, você já olhou o ambiente, viu, organizou os armários. Você não precisa trazer mais armários, não precisa fazer mais guarda-roupas, não precisa ter cama box. Dá uma olhada primeiro se realmente é necessário você levar tudo que você tem hoje. É realmente necessário você levar tudo? De repente você está indo para uma casa maior, é necessário mesmo você encher essa casa? Então, essa observar, selecionar o que você precisa levar, também não deixa de ser uma seleção para a nova vida que você precisa. É selecionar o que realmente faz sentido para essa sua nova vida. E aí a gente fala em coisas, em objetos, em materiais. Dá uma olhada em roupas, em coisas de utensílios de cozinha, que também fala sobre prosperidade, o que você vai levar para o seu quarto. Se você está no momento de separação, você não leve o colchão. Pode levar a cama, mas não é recomendável, mas leva a cama, já tenta mudar o colchão. Cris, eu não consigo, muda o travesseiro, enfim. Observe o que você precisa levar realmente para essa sua nova casa, essa sua nova vida. Aquele espaço também você está dizendo para o universo, você está emanando vibrações de que você está disposta a começar uma nova vida. Pense nisso, antes de levar tudo que você tem e se sobrecarregar de novo. A essa altura, imagino que a sua mudança já esteja marcada, as caixas estão sendo finalizadas, daí uma selecionada, mas observa realmente esses pontos que eu te falei, tá? Pare um pouco agora, 10 minutos, meia hora e repare. Pare um pouco agora, uma meia hora, 1 hora e prepare o seu novo ambiente. Com essas dicas eu acredito que você já vai ter um bom início de jornada, um bom início de nova morada, de nova vida. Porque assim, né, uma casa nova, ela é um marco, um ambiente novo onde você vai morar, né? Pode ser uma casa antiga, mas é um ambiente novo onde você vai morar. Ela vai trazer a sua história, vai ter os seus momentos. E é importante também você entender que você tem que
tem um tempo para a gente maturar, para a gente colocar a nossa energia no nosso ambiente. Tem gente que vai muito rápido, tem ambiente que já é preparado para aquela família, para aquela pessoa, mas tem ambiente que demora um pouquinho mais. Então tem um pouco de paciência. Com essas dicas que eu dei, eu acredito que vai te ajudar. Entre com o pé direito, fazendo as limpezas que for possível e pensando sempre que você está no lugar certo, que a sua casa é a casa certa para o que você tem que viver. E ninguém merece sofrer, ninguém merece morar mal. A gente merece morar com equilíbrio e harmonia. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, qual que é a situação. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau!